Então, é um negócio que demanda, é uma ciência por cima da outra, é cada uma querendo falar mais que a outra. Então, é complicado. A gente ainda está só no problema da vida, a gente nem chegou nos outros problemas ainda. A gente nem começou a falar o que é liberdade e o que não é. Então, assim, nesse sentido, seguindo Locke, John Locke, se o feto não possui autoconsciência nem capacidade de reflexão, portanto, não pode ser definido enquanto pessoa. Só que existem pessoas com retardo que nascem com um atraso cognitivo, que já tem 2 anos e não sabe ainda ter capacidade de reflexão sobre si mesmo. E aí? Quem prova que um bebê já nascido tem capacidade de reflexão sobre si mesmo? Dele saber o que é ele e o que é os outros? Na verdade, a prova é o contrário. O recém-nascido, ele até um certo tempo, ele ainda acha que a mãe faz parte dele. Ele não acha que a mãe é outro ser. Ele acha, já está provado isso, que a mãe faz parte dele, de que ele só precisa chorar e ele vai ter leite, que a mãe é como se fosse uma parte dele que sustenta ele mesmo. Ele não sabe ainda que é uma pessoa e que ele é um indivíduo só. Ou seja, se o bebê acha isso, então a gente pode matar um bebê também, se estiver cansando a gente. Então, são vários tipos de questão. Tem a questão da motivação. Muita gente vai elencar a motivação dessa mulher para poder fazer esse aborto. Entendeu? O aborto do anencefalo, ele trata uma questão de saúde do feto. Então, assim, a gente considera, olha, como ele não vai ter condições para viver extraútero, então vamos permitir o aborto. Só que aí a gente poderia falar de outros tipos de feto que não vão ter condições de viver extraútero, ou pelo menos nenhum médico acredita que sim, mesmo que aconteça um milagre depois, e mesmo assim o aborto não é permitido. A questão da ética é isso. É que tudo é relativo. Se você considera esse... O que eu falei das filosofias éticas? Então vamos considerar esse. Filosofia ética é assim, para isso que a gente sabe as filosofias éticas. Beleza, vamos considerar que a gente está falando sobre interromper o parto, interromper a gestação, porque esse bebê não tem capacidade de viver depois. Beleza. Então você vai permitir que um bebê que pelo ultrassom ali viu-se que os órgãos dele estão fazendo uma bolsa do lado de fora e não estão dentro do corpo, a chance da cirurgia que vai ser feita assim que ele nascer dar certo é de 1 em cada 10. Ou seja, muito provavelmente ele vai falecer. Então a gente vai deixar ter esse aborto. Vamos permitir esse aborto também. O bebê que nasceu prematuro abaixo de uma certa semana, se eu não me engano, 26 semanas, é quase impossível, 26 ou 23, é quase impossível de sobreviver. Então já vamos interromper esse bebê aí, a gente mata ele assim que ele nascer, porque não tem sentido a gente gastar incubadora com ele, já que ele não vai viver. Tudo é relativo. Se a gente vai usar essa base, então a gente tem que sempre considerar tudo nessa base. Segunda base, o estupro em caso de estupro. E o estupro em caso de estupro? O aborto em caso de estupro. Então, nesse caso, isso que eu estou falando, tudo isso que eu estou falando é para vocês verem a importância daquele trabalho do bonde. Vocês saberem aonde que a pessoa, qual escolha que ela está usando, que base que ela está usando. Então, tá. Então, você concorda com o aborto em caso de estupro? Sim. Então, beleza. E os casos que não são estupro, mas são assédio sexual? Então, deveria concordar, segundo a sua base. E os casos que a mãe não tem instrução nenhuma, casa meio forçado porque o pai obrigou a casar e ela vive um relacionamento totalmente abusivo. Não seria quase um estupro? Não seria também uma motivação? Já que a motivação do estupro é que esse filho existe contra a vontade dela? E os casos que a mãe é de menor, tecnicamente a vontade dela não é exercida. Então, se os pais forem contra, a gente pode obrigar ela a fazer um aborto? Porque os pais não queriam que ela ficasse grávida. E como ela é de menor, que vale a vontade do pai, então está contra a vontade dela. Nossa, filho, mas você está exagerando? Não, ué. Quando a gente está discutindo uma coisa ética, a gente imagina todos os casos possíveis. Eu só não estou jogando aqui a situação do Superman vir fazer um filho, porque o Superman não existe. Agora, o resto que existe, eu estou jogando. É assim. Entendeu? Então, você pega a base do que a pessoa está usando de argumento e você larga o aço. Você imagina tudo que pode existir.
É assim que você faz uma base, é assim que você usa uma base ética para fazer uma bioética. É assim que o cientista senta e faz o negócio. Ah, a vida só, igual eu falei dos filósofos, a vida só existe se você tem consciência, quando você tem consciência de si mesmo. Então, se a pessoa for tiver um cérebro com certo defeito, nascer com psicopatia, que nunca tem consciência de si mesmo, então a gente pode fazer o aborto. Pode acontecer, muita coisa pode acontecer, gente. Muita coisa pode acontecer. Se os médicos, dependendo da trissomia que na criança nasce, do defeito genético que a criança nasce, a maioria dos médicos vai falar que ela tem 2 anos de vida. E aí, então, permitido o aborto. A criança que já nasce viciada em metanfetamina, que a maioria dos estudos fala que não sobrevive mais de que 1 semana depois que nasce. Então vale fazer esse aborto? Ah, não vai viver mais tempo? Então é pegar a base que você usou, não é querer destruir argumento, é pegar essa base e colocar em qualquer lugar, ué. Porque é assim que as coisas acontecem. Entendeu? Se eu te falo que é permitido certa coisa, não é só naquele momento que você está usando isso. Eu vou permitir para qualquer coisa baseada naquele sentido. Que uma lei não é feita, não existe uma lei que é feita para um caso particular. Entendeu? Toda lei é feita para todo mundo. Eu estava ouvindo um caso agora há pouco tempo, sexta-feira ou sábado, um menino que, no Brasil, sexo com menor de 14 anos, ou 12 anos, agora não lembro, acho que é 14. É estupro presumido. Presumido. Significa que, mesmo que a menina ou o cara tenha falado que foi por livre e espontânea vontade dele, é estupro, porque a outra pessoa é de maior e ele é menor de 14. Não tem arcabouço, segundo a nossa lei, para decidir isso. Tá, mas são namorados há muito tempo, os pais permitem, não interessa. Se alguém denunciar, é crime, é estupro. E aconteceu isso. Alguém denunciou, os pais, parece que a menina namorava de boa, os pais aceitou o namoro, o menino tinha 18, 19 anos, ela tinha 13 anos, uma coisa assim, 13 anos. E alguém denunciou e a polícia foi prender o cara. E chegou lá no Supremo, o Supremo falou, não, é estupro, acabou. Ah, vai acabar com a vida do cara, por uma coisa que a menina aceitou, os 4 pais, os 2 dele, e da menina, era de boa relacionamento, tal, não sei o quê. Tá, mas a lei é a lei. Quando você faz com um caso, ela vale para todos os casos. Nesse caso específico, a lei que vale. O cara não tem como julgar. O julgamento se faz nas coisas que a lei não prevê ou nas penas que precisa pagar para aquela lei. Entendeu? O julgamento é para provar que você caiu naquela lei. O julgamento de Elis Matsunaga não era para provar que assassinato é crime. É para provar que ela fez aquilo. E daquela forma que foi descrita. Mas a lei está prevista. Se seu marido te bate todo dia, o dia que ele for te bater, e você pega uma faca e enfia no peito dele e mata ele, legítima defesa. Agora, se o dia que você enfiou essa faca no peito dele e não te bateu, é assassinato. Ah, mas ele bate todo dia na mulher há 10 anos. Tá, mas nesse dia ele não bateu. Nesse dia ela não tinha motivo para dar uma facada nele. E foi nesse dia que ela fez. Ah, mas a lei não pode se encaixar em cada caso. É esse que é o problema do aborto, de permitir ou não aborto. É que quando fizer uma lei, vai ser uma lei só. Significa que se a pessoa falar, não uso camisinha não, eu aborto quando tem. Você vai ter que aceitar quieto, que aceitou o aborto. Ah, mas que coisa horrorosa. Não, tá na lei. Ué. Você não aceitou? Você não previu esse caso? Se você não previu, o burrice é você, mas que quando passou a lei, está previsto esse caso. A pessoa tem todo o direito de falar. Não, eu nunca uso camisinha não, chato demais. Se eu ficar grávida, eu aborto. Parabéns. A lei está prevendo, fazer o quê? Na Argentina está previsto, nos Estados Unidos está previsto. A média no Grey's Anatomy fez 2 abortos já. Já viram? Vocês viram Grey's Anatomy? A média fez 2 abortos. A Cristina fez 1. A Cristina fez um aborto sem falar com o cara, que era o pai. Nem para avisar. Questões éticas. Você acha isso ético? Uma coisa é você fizer com um cara que você transou, uma transa casual e foi embora. Outra coisa é com um cara que é responsável, que é um cirurgião, que tem condições de criar
tem condições de criar o filho, que não sei o quê, que dava todo apoio, ele não era violento com ela, o Hunt lá, não era violento com ela, dava todo apoio, não sei o quê. Ela não queria, é direito dela de não querer, segundo a lei deles. Mas é direito dela não falar com ele? Eu não conheço a lei deles, não. Não sei essa parte, não, mas eu não sei se. Não estou falando que ela tinha que pedir autorização, mas nem informar. Só informar depois que já foi? Ó, seu filho foi embora. Para o cara era um filho, e aí? Para ela era só um feto. São coisas complicadas. Então, não me venha com respostas fáceis, que é porque você não pensou no assunto direito. E outra resposta fácil também que eu gosto de ouvir é: eu nem sou a favor, não, mas eu falo pelas mulheres que estão fazendo, não, querido. Se você está autorizando, se você está votando, você vai votar para que todas possam fazer. Não interessa se você não vai fazer. Interessa que essa lei vai cair em todo mundo. Significa que daqui a 6 meses o aborto aumentar 25%, também é culpa sua, porque você também falou sim. Não vem com essa de que, não, mas eu sempre fui contra, só que eu era a favor da mulher ter o direito. Não. Se é a favor, eu sou contra armas, mas eu sou a favor que todo mundo que tem, que queira ter, possa ter. Eu sou contra armas, então eu sou contra armas inteiro. Eu sou contra a arma eu ter, mas os outros podem ter. Aí depois todo mundo mata todo mundo, a criminalidade vai lá em cima. A culpa não é minha, porque eu falei que era contra. Não, você está salvo, se chama defesa. Em vez de você se meter na discussão ética, tem muita gente que é assim. É um espinheiro ético. Então você fala: não, eu sou contra passar a lei, mas eu mesmo sou contra. Eu sou a favor de passar a lei, mas eu mesmo sou contra. Ou o contrário. Eu até sou contra, mas sim, passa a lei é melhor porque os outros decidem por si mesmo. Não, se você autorizou, autorizou. Eu sou a favor que autoriza maconha. Então, não interessa se eu sou maconheiro ou não, se eu fumo maconha ou não. Eu acho que tem que autorizar, pode disso, porque está gerando isso e isso, porque acaba que os meninos mais morrem do que nada, que lá nem faz tanto mal assim. Aí é desculpa para a polícia matar os outros, pôr preso na cadeia. Ponto. Então, eu me responsabilizo. Se depois daqui a 6 meses deu lenha, eu falo: você me desculpa, estava errado. A gente tem que se responsabilizar pelas coisas. O resultado. Eu, eu, eu vou dar minha opinião nesse caso, para você ver. Uma opinião bem pensada, que não é baseada na minha religião, ou pelo menos não só, porque a gente sempre acaba baseando alguma coisa na nossa própria moral, mas tem motivos. Eu não sou contra fazer, porque já está na lei. Nem tem que discutir. Está na lei, está na lei. Eu não aconselharia fazer devido à nossa moral, a influência que a nossa moral tem na vida das pessoas. Eu acho que é mais lesivo psicologicamente para a mulher levar essa gestação por 9 meses e dar para adoção. Eu acho menos lesivo do que ela interromper. Por quê? Porque a moral que ela vive, em qual ela está vivendo, é uma moral que vai influenciar ela como se a vida toda ela vai se sentir uma assassina de uma pessoa. Mesmo que ela esteja certa ou errada, tanto faz. Ela vai se sentir assim. Porque é a moral que a gente está estabelecida nesse mundo. Pode ser que em outro país a cultura seja diferente, mas nossa cultura no Brasil não é assim. E não só, tanto é que ela vai ter vergonha de falar isso para os outros, ela não vai falar que fez. Porque quando ela fala, ela vai ouvir uma tia falando: mas isso é para mim é assassinato, não sei o quê. Então, devido ao dano, eu acho que o trauma psicológico é menor. Entendeu? Nesse caso. Mas, também, ruim. É.
Exatamente. Antiético. É melhor, na verdade, equidade, né? A pessoa está muito mais lesada espiritualmente, mentalmente, do que outros pacientes. Na verdade, esse é um caso. É assim, não interessa muito se a lei proíbe ou não, depois que está feito, a gente tem que atender a pessoa bem, muito bem. Então, e assim, mesmo que tenha sido legal, a pessoa está ali procurando seu atendimento. Você não tem que reprovar. Voltamos à questão. Essas enfermeiras trataram essa mulher mal porque elas estão colocando a moral delas acima da moral da mulher, da paciente. Entendeu? É a mesma questão da senhorinha da perna que eu contei naquela primeira aula. Entendeu? Então, assim, como o pessoal acha que sabe melhor da vida da senhorinha do que ela mesma, aí eles largaram ela para lá. Foram antiéticos, estão sendo antiéticos com ela. Então, para tentar pôr fim a essa questão, ainda voltando aqui, a literatura vai mudar também essa perspectiva, né, para feto como um indivíduo em potencial. Em razão disso, de qualquer forma, o aborto seria privado do direito à vida futura. Por outro lado, a mulher possui direito ao seu corpo, né? Isso agora vamos aos lados a favores. E assim sendo, pode decidir pela interrupção de uma gravidez, se assim o desejar. Esse argumento se fortalece quando atrelado àquele que afirma que o embrião ainda não é um indivíduo com capacidades desenvolvidas. Portanto, não haveria conflito de interesse entre o direito da mulher e do feto. Ao se olhar por um prisma de uma gravidez desejada, o aborto se justificaria pela preservação futura do bem-estar do feto, como argumentam alguns. Isso já é outro sistema. Também que a mesma pessoa que fala que a mulher tem direito ao corpo dela, também fala que esse feto não vai ter uma vida legal porque a mãe não queria ter essa criança. Ué, mas você está interrompendo porque esse feto não é uma pessoa ainda, como é que está criando, como é que está prevendo a vida dele no futuro? É complexo, também é um argumento complexo. Então, ele vai ficar mais evidente ainda do ponto de vista de um problema ético por causa do conflito entre direitos e deveres morais. Né? Agora voltamos à moral. Não há clareza sobre qual obrigação ética gera o direito ao aborto, muito menos quem é o titular desse direito ou o dever desse direito, tá? Então, começa aí. Não é uma coisa que está estabelecida, é uma coisa que a gente ainda está discutindo. Diante do diagnóstico antinatal, que é o antinatal, é anti-aborto, ter os filhos que se quer e não os que não se quer, como descreve a autora, levanta-se dúvidas sobre as técnicas de utilização, custos envolvidos, aquilo que eu falei, né? Por que todo mundo discute isso? Por quê? Tem dúvidas sobre técnicas de utilização, custo envolvido, escolha social, políticas implícitas em relação a essa autoridade, de julgar o que é a qualidade da vida humana e quanto às relações interpessoais. A discussão pode ir até lá na frente. A gente fala de que essa criança, ao a mãe ser obrigada a ter esse filho e sem condições de criá-lo, vai ter uma vida ruim nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Então, se justifica, então, matar os moradores de rua que têm uma vida ruim. Entendeu? Então, tudo gera uma coisa gigantesca. Entendeu? O direito ao corpo da mulher, então, se justifica acima de tudo. Beleza. Então, a gente volta para a eutanásia. Então, por que autoriza, então, quer autorizar o aborto e a eutanásia não? Se você tem direito ao seu corpo, fazer o que você quiser com o seu corpo, você pode também dar fim a ele. Então, tudo tem uma... Vai chegando, vai subindo, vai agradando, né? A gradação. Então, esses questionamentos vão trazer, em vez de resoluções, dúvidas, que vão alimentando o debate, tornando o aborto, de fato,
um problema ético de saúde pública. E o que acontece, gente? Muitas vezes o problema ético é deixado de lado. Eu já falo isso para vocês terem esse tipo de noção. O problema ético é deixado de lado e a gente passa a ter forças políticas que vão agir acima do que é ético, do que é científico, do que não é. Então, o que acontece? Por exemplo, não é que os Estados Unidos, que já permitem o aborto desde 1970, são, de alguma forma, eticamente mais avançados que a gente. Não. É porque lá a luta política dos grupos que queriam, por exemplo, hospitais que iam se beneficiar dos abortos, por exemplo, planos de saúde que iam se beneficiar dos abortos, que você faz um aborto no plano de saúde, você paga para fazê-lo, a saúde lá não é pública, a maioria dos países que permitiu o aborto ainda a saúde é privada, e aí você permite, a desculpa é aquela, direitos humanos e tal, mas os motivos por trás são outros. E nesses países, Europa, Estados Unidos, normalmente a questão moral, principalmente a baseada na religião, é sempre deixada de lado a questão, entre aspas, para quem está em casa, nossa, eu estou gostando demais, direitos humanitários, direitos das pessoas. Por quê? Porque são países que estão num processo mais à frente, não diria avançado, porque eu não sei se isso é evolução ou não cabe a mim falar ainda nisso, eu não estudo sobre esse assunto, sobre a questão de ligação do Estado com a igreja, de ligações da moral das igrejas, moral principalmente cristã, né, tanto evangélica quanto católica, ser influente nas políticas. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, essa discussão é o contrário. Só de você falar em igreja, o nego já fala, então não dá para discutir, você já quer discutir igreja. E lá eles têm muito medo do negócio de igreja. Tanto é que eles não gostam, por exemplo, quando o presidente é católico, dificilmente é eleito, porque eles acham que o Papa manda no presidente. Só porque ele é católico, que não é verdade, né? Que você não manda em ninguém, né? Não manda, você faz o que você quer. Mas o Kennedy, por exemplo, que era um dos poucos presidentes da atualidade que foram católicos, em vez de protestante, como a maioria lá para ser eleito, ele teve que fazer um compromisso, uma carta compromisso de que o Vaticano não envolveria nas questões políticas dos Estados Unidos. Então, lá é o contrário. Então, acontece, as forças políticas lá agiram para liberar o aborto nesse sentido, de os direitos, de terem mais direitos, as forças capitalistas de que uma mulher que faz um aborto continua trabalhando, em vez de uma mulher que fica grávida para de trabalhar. Entendeu? Então, tudo tem um porém, tudo tem uma parte por trás que a gente não sabe ainda. A gente desconhece, mas nada é feito muito às claras no nosso mundo. Tudo tem algum motivo que a gente não desconhece. Então, tem essas motivações. Então, a luta política se deu por esses grupos e esses grupos venceram. Assim como aqui. Aqui, na verdade, e até muita gente já entendeu isso, muitas feministas, não sei o quê, não importa muito a ciência por trás do negócio. Importa é que os grupos conservadores cristãos não querem e os grupos liberais mais libertizantes e feministas querem. Então, o que na verdade existe é uma medição de forças entre esses dois grupos para ver qual vai passar. No final, certo será de que a discussão por trás teve base ética, a bioética tratou como uma questão ética, a ciência tratou como uma questão ética, mas o que foi para a legislação foi uma luta política e uma vitória política de certo grupo. Assim como foi na Europa, aprovação na Europa e outros países. Como foi na Argentina, por exemplo. Na Argentina, qualquer um com meio cérebro vai conseguir ligar a aprovação do aborto no ano passado da crise dos governantes conservadores, todos ligados à igreja de alguma forma, e que de repente eles começaram a ver que eles eram péssimos, ou achar que que o país não estava indo para frente, culpa deles, e todos eles foram começando a cair, e os deputados que foram eleitos foram todos eleitos nesse sentido, de estarem totalmente desligados da velha política, da igreja, não sei o quê. Então, aí passa um negócio desse. O cara mesmo, ele vota sim para mostrar para todo mundo que ele não está ligado à igreja. Por isso ele votou sim numa coisa que é contra a igreja. Entendeu? Você vê o Ciro, por exemplo, que é um político que eu votei na última vez.
quando foi perguntado sobre o aborto, ele falou isso: olha, a gente vive num país católico, cristão, de tradição, e que a maioria do povo é contra o aborto. A maioria do povo é contra o aborto. Verdade é essa. Se passar, o aborto anencefalo passou direto no Supremo. Direto no Supremo. Porque se dependesse do Congresso, talvez não passasse. Então, eu não estou falando, nem estou defendendo ou não defendendo, estou falando como que dá a situação atual. Entendeu? Se você chega como prefeito, como governador, presidente, já falando que é a favor do aborto, você vai perder voto de muita gente. Foi o que o Ciro falou. Eu não tenho que me meter nisso, porque eu não sou guardião dos costumes do Brasil. Quem vai legislar é o Congresso. Você vê. Esse saiu da situação, para não se meter nisso. Por quê? Porque não interessa muito. No momento, não vai interessar muito como vai dar a ciência. A ciência vai ser só mais um argumento. E aí, cada um vai usar a ciência que quer como argumento. Como a questão da cloroquina. A cloroquina, cientificamente, está enterrada. Tem muito tempo já. Mas as pessoas, principalmente da direita, tomaram ela como uma tábua de salvação política. Olha, o governo não está fazendo nada na pandemia porque tem a cloroquina para resolver esse problema. Então, não adianta muito a ciência, pode fazer mais estudo, pode provar por A mais B que a cloroquina é ruim, está fazendo mal, está matando os outros. As pessoas da direita que defendem ela não acreditam, elas só usam a parte da ciência que ajuda o argumento deles. E as pessoas da esquerda que não ligam para a ciência também não acreditam muito. Mesmo se a ciência falasse que a cloroquina era boa, eles não iam nessa onda. Entendeu? Eu sou de esquerda, o pessoal gosta muito, a esquerda se sente muito, mas também se a ciência falasse que a direita estava certa, a esquerda ia fingir que a ciência não existe. É que nesse caso, a ciência está falando uma coisa que a esquerda concorda. Mas se fosse o contrário, a esquerda não estava nem aí para a ciência. Muita gente, estou falando todo mundo, mas muita gente. Então, ou seja, faz parte também, na hora das nossas escolhas éticas, saber a que ponto que nós estamos e quais são as forças políticas que estão agindo. Entendeu? A prescrição de medicamentos, existe uma força política que briga com ela. Não é só uma questão ética e nem só uma questão científica. A legislação por trás da prescrição de medicamentos não envolve o estudo. O médico estuda mais que o enfermeiro, ele pode prescrever o enfermeiro, não. Não. Nesse sentido de farmacologia, estuda quase a mesma coisa. E mesmo que não estudasse, se você fala que a prescrição pode ser... Se baixa a lei hoje, que vai sair só daqui a 2 anos, em 2 anos a faculdade de enfermagem se atualiza. O negócio é... Existe uma questão de poder em passar a medicação. E no jogo político, a medicina tem muito mais força do que a enfermagem. E essa questão não morre, não é porque os enfermeiros estão doidos para prescrever, a gente nem liga muito para isso. Mas é porque as forças políticas da enfermagem, que são fracas perante a medicina, mas ainda existem, tomaram essa situação como uma situação de poder e não querem abrir mão. Porque pela gente, é difícil você ver um enfermeiro que fala, eu estou doido para prescrever. Prescrever envolve mais conhecimento, correr atrás, saber cada medicação que faz, dá trabalho. Aí você está doido de fazer as coisas educativas lá na UBS, você tem que ficar passando medicamento para todo mundo, aí você vai, o seu serviço que você mais gosta, você não vai poder fazer, que você vai ter que ficar passando medicamento, sentado na mesa o dia inteiro. O enfermeiro não gosta de sentar em mesa, o enfermeiro gosta de trabalhar, de ir lá e fazer as coisas lá no paciente. Então tem várias coisas. Diagnóstico, mesma coisa. Ah, mas o enfermeiro é doido para fazer diagnóstico. Não é, porque a gente tem o nosso diagnóstico que o enfermeiro não faz. Se ele fosse doido para fazer diagnóstico, para dar diagnóstico para as coisas, ele usava o dele, ele não usa. Muitos enfermeiros nem sabem, nunca nem leu o livro de diagnóstico da enfermagem, nada. A gente tem um livro de diagnósticos internacional, foi feito por um grupo de enfermeiros, se atualiza de 2 anos. Muitos enfermeiros nem sabem que existe, muitos enfermeiros nem usam. Então, não é a vontade de dar diagnóstico. É uma briga política. Digo, o médico ele tem muito poder por causa dessas coisas, dar diagnóstico, autorizar a vida. Mesmo que você tenha auxiliado aquele parto, na casa da pessoa, se um médico não declarar a hora da vida da pessoa, ela não está viva ainda. É um poder violento. A morte é a mesma coisa. Todo mundo viu a pessoa morrer, está apodrecendo, mas se o médico não for lá e falar hora da morte tal,
pessoa não está morta ainda, não pode nem ser enterrada. Então, a gente briga, não é porque a gente briga que a gente quer fazer essas coisas, a gente briga porque essas coisas envolvem poder. Não é, eles também não brigam porque eles querem continuar fazendo, eles brigam porque envolve poder. Porque na hora de falar quanto que vai ganhar, quem tem esse poder é obrigado a estar lá. Eu posso fazer, é claro que não existe saúde sem enfermagem, não existe. Mas o médico pode cobrar 15 mil por atendimento, porque sem ele lá no hospital, a pessoa não pode nem morrer nem viver. Ninguém toma remédio, mesmo que ele tenha o remédio lá na mão dele. A farmacêutica não pode dar o remédio se o médico não assinar embaixo. Mesmo que a gente saiba o que dá. Então, é um tipo de poder. Então, a ética existe por trás de todas as situações? Existe. A legislação, o problema ético existe problema moral, mas a maioria dessas coisas são decididas por agentes políticos. Então, tenham isso em mente. Muitas coisas vão decidir por agentes políticos. É como no caso do bonde. Vamos voltar ao caso do bonde. Você está dentro do bonde. Você tem uma escolha a fazer. Mas digamos que o bonde fosse maior, ele dentro tivesse um cara que falou que se você escolher certa coisa vai te matar, então já tem uma outra influência. Outros casos que falou, eu sou o presidente dessa cidade, eu estou mandando você fazer tal. Uma classe falando, se você fizesse parte de uma classe de condutores de bonde azuis e os condutores de bonde vermelhos sempre escolhessem uma pessoa. E aí, para você demarcar que a sua classe é diferente, você teria que escolher o azul, você seria bem obrigado. Então, existe uma situação ética, existe uma situação moral, mas, nesse caso, o que iria decidir é uma questão de jogo de influências políticas. Por isso que você está sozinho no bonde, para não ter influência de nada. Se tivesse alguém no bonde que fosse parente desse esse era muito mais importante que o 5. Se você fosse parente desse esse 1 seria mais importante que o 5. Por isso que você é uma pessoa totalmente desligada, você é o você, não existe ninguém, você não sabe quem que são esses 5, nem quem é esse 1, exatamente porque, nesse caso, o filósofo que criou esse negócio, e eu quero saber só a ética. Porque se eu envolver a situação um pouquinho mais, ia vir uma porrada de política, uma porrada de interesses. E a questão do voto também é justamente, a ideia é essa, você nem... Foi o que eu falei, Foi o que eu falei. A questão, no meu pai não tinha essa escolha quando ele era motorista de ônibus. Ele tinha que escolher menos pessoas possível de morte. Então, ou ele escolhia a vida do bonde. Se o bonde, se eu for para um só, o bonde vai descarrilar. Então, tem que passar por cima dos 5, porque eu posso matar as pessoas de dentro do bonde. Então, por isso que você ali no bonde é uma pessoa que não é nada. É uma pessoa pura, sem política nenhuma. Você não é empregado, você não é pai, você não é filho, você, tá ali. Surgiu ali, nasceu ali dentro, você não pagou passagem, você não entrou de graça, você não entrou de penetra, porque isso tudo envolve influências políticas que mudariam essa decisão, influenciariam essa decisão. Pode falar, Vanessa. Nossa, eu falei igual pau na chuva, minha boca está até seca. Tem isso também, ô Joyce. Qual que seria o limite para fazer esse aborto? Dependendo de quantos abortos vai fazendo, a pessoa pode ficar até infértil. São várias coisas, entendeu? Qual que é o limite? Qual que é a liberdade individual? Está acima da liberdade coletiva de todo mundo? A que ponto você pode fazer uma coisa... A gente volta... O caso do aborto volta até no caso da vacina de agora, do Covid. A que ponto que você escolhe se vacina ou não, sendo que você pode estar contaminando um montão de gente em volta? Questão da AIDS. A que ponto que você é obrigado a usar camisinha ou não, se você informou ou não sua parceira? Você está passando AIDS para ela sem ela saber? Ah, não sou obrigado a usar camisinha, mas e a liberdade, a vida do outro, que é mais importante que a sua liberdade?
Entendeu? Então, ó, nas questões nunca são assim, uma linha você resolveu ali e tá ótimo, tá resolvido. Isso aqui não é aula para isso. Isso aqui é aula para a gente parar, ficar um dia inteiro falando só de aborto e ainda não acabar o assunto. Entendeu? Quem que levantou a mão pode falar. Fala, Vanessa. Não dei presença para Vanessa, não dei? Vanessa não falou presença. Não falou mesmo. Ela tá presente? Apareceu uma carinha dela ali? Então tá. Cadê a caneta? É. Na verdade, caráter. Quando a pessoa fala caráter, é só, na verdade, uma obediência à moral vigente ali. Pessoa sem caráter, pessoa que desobedece à moral dali, mas na verdade ela não sabe em qual situação ética que a pessoa está. Que a minha avó diria que uma pessoa que tem um relacionamento aberto é sem caráter, sem vergonha, piranha. Mas não, ela tá no relacionamento aberto. Ela combinou com o cara. Ele sai todo sábado ele dá uma saída furtiva aí e ela dá a dela. Eles estão totalmente éticos, mas minha avó chamaria de piranha. Gente, eu já vou encerrar essa já e começar a próxima, é mais fácil.